Olá pessoal, mais um Bsoft Responde e o tema de hoje é CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico. As principais dúvidas aí que envolvem esse documento e o processo de emissão. Então não sai daí que é logo depois da vinheta. Se você ainda não sabe o que é o CTE e está buscando mais informações sobre esse documento, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo que a gente já gravou sobre esse assunto, onde a gente explica o que é o CTE, para que ele serve, quando que deve ser emitido, tá? E nesse vídeo a gente vai responder as principais dúvidas. Então vamos lá! Então a primeira pergunta é do Kaique Barreto e ele fala o seguinte: na verdade eu queria saber a diferença entre CTE e manifesto. Então, Kaique, o CTE ele tem a finalidade mais de registrar a operação de transporte, determinar ali o remetente, o destinatário responsável pelo pagamento do frete, o valor cobrado pela prestação de serviço e o imposto que esse documento ali está gerando, né? Que essa prestação de serviço está gerando. Já o manifesto, né, o MDFE, ele tem a finalidade de unificar todas as entregas de uma mesma viagem, facilitando aí o processo de fiscalização. E no MDFE que a gente vincula ali qual que é o veículo, o motorista que vai realizar o frete, os dados do seguro, né, o processo ali de averbação, o trajeto que o veículo vai realizar. Então são documentos diferentes, porém complementares, tá? Então se você vai realizar o processo de transporte de carga, ambos os documentos são necessários. A segunda pergunta é do Ronaldo Ferreira e ele fala o seguinte: é possível abrir uma empresa única e exclusivamente para emitir CTE? Bom, Ronaldo, a sua pergunta dá margem para duas interpretações ali. Uma primeira linha é você abrir uma empresa para realizar a emissão do CTE em nome das transportadoras, ou seja, você vai ter lá um sistema emissor e aí vai cadastrar os dados da transportadora que está te contratando e o certificado digital da transportadora que está te contratando e você vai unicamente fazer o processo de emissão dos documentos, tá? Você não assume nenhum risco fiscal, né? Não assume nenhuma responsabilidade em cima da operação em si e apenas a transportadora terceiriza o serviço de emissão com você, tá? Isso é possível fazer. Várias contabilidades já fazem dessa forma e não há problema nenhum, ok? Outra linha de interpretação dessa pergunta é você abrir uma transportadora, né? E aí você subcontratar terceiros para realizar os fretes. Então você realiza a emissão do CTE, do MDFE e a execução você terceiriza. Mas para que isso seja possível, você tem que abrir uma empresa com KNAI de transporte, precisa obter o RNTRC junto à NTT e para que você consiga esse registro, você precisa ter pelo menos um veículo em seu nome, tá? Não necessariamente você precisa comprar o veículo, mas você precisa pelo menos arrendar um desses veículos para que você consiga esse registro e então seja habilitado a emitir esses documentos e poder subcontratar o frete. A próxima pergunta é do Vitor Queiroz e ele fala o seguinte: como cancelar um CTE onde a empresa me informa como tomador? Ressalto que o tomador é um terceiro e eu apenas recebi a mercadoria. Então, Vitor, para que isso seja possível, você tem que cancelar o CTE, tá? Para cancelar o CTE, somente quem fez a emissão do CTE pode fazer o cancelamento. Porém, existe um prazo de 7 dias para cancelamento de CTE, desde que ele não esteja vinculado a um MDFE. Se ele estiver vinculado ao MDFE, aí o MDFE ele tem um prazo de 24 horas para cancelamento. E se esse prazo já estiver encerrado, você não vai conseguir cancelar o CTE também. Outros pontos que impedem o cancelamento do CTE é se já houve a verificação de mercadoria, né, de circulação de mercadoria, e se esse MDFE já tenha sido encerrado, tá? Caso se enquadre em algum desse cenário que impede o emissor do CTE de fazer o cancelamento, aí a gente pode partir para uma outra solução que é a anulação de valores desse CTE. Então, se o tomador informado incorretamente for pessoa física, aí você pode fazer uma declaração, né, de próprio punho, colocando os dados ali do CTE que deve ser anulado, os motivos que eles devem ser anulados, e então a transportadora consegue realizar a emissão desse CTE de anulação. Caso o tomador informado incorretamente seja uma pessoa jurídica, contribuinte do ICMS, aí, para que seja possível realizar a emissão do CTE de anulação, esse tomador ele pode registrar um evento de prestação de serviço em desacordo, beleza? A próxima pergunta é do Gabriel Marques, ele fala o seguinte: e se o meu CTE saiu com o valor a mais do que o certo, como que eu faço para corrigir com um valor inferior? Bom, Gabriel, nesse caso não tem como você corrigir essa informação, tá? A alternativa mesmo é cancelar o CTE e emitir um novo com as informações corretas. Porém, quando a gente fala de cancelamento, volta naquilo que eu mencionei na resposta da pergunta anterior. Existe um prazo de 7 dias, não pode estar vinculado a algum MDFE, porque
estando vinculado, você precisa cancelar primeiro o MDFE, aí o prazo do MDFE já é 24 horas, ele não pode estar encerrado, tem a questão também do evento de circulação de mercadoria, que não pode ter acontecido também, então tem várias questões para você poder cancelar esse CTE. Se você concluir que você não consegue mais cancelar esse CTE, aí você tem duas alternativas. A primeira é partir para o cancelamento extemporâneo. Aí é comum que a sua contabilidade faça ali uma requisição junto à Secretaria da Fazenda para conseguir esse cancelamento. Caso isso não seja possível, aí a outra alternativa é partir para o CTE de anulação e substituição. Aí quando a gente fala de CTE de anulação, a gente precisa envolver o tomador do serviço e aí ele precisa registrar ali um evento de prestação de serviço em desacordo, ou se esse tomador do serviço for pessoa física, ele precisa fazer uma declaração informando os dados do CTE e o motivo ali do cancelamento. Daí então você conseguir emitir o CTE de substituição. Mas especificamente sobre essa operação a gente já falou aqui no canal e na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link para que você tenha aí acesso a todos os detalhes caso você necessite, beleza? A próxima pergunta é da Daiane e ela fala o seguinte: posso emitir um CTE para a empresa que faz o frete? Como devo fazer o CTE sem ter a nota fiscal de circulação? Bom, Daiane, se a gente está falando de uma operação de transporte remunerado de cargas, quem deve emitir o CTE é a transportadora, é a empresa que está cobrando pela prestação do serviço. E nesse CTE deve ter aí a informação do valor que está sendo cobrado, dos impostos que estão sendo gerados e todos os demais detalhes, tá? E sim, as mercadorias que estão sendo transportadas precisam ter a nota fiscal, que precisa estar vinculadas ao CTE, porém não necessariamente precisa ser uma NFE, tá? Pode ser uma nota fiscal avulsa, pode ser uma declaração, nota de produtor, entre outros documentos. O ideal é que você converse com a sua contabilidade, explique ali nos detalhes a sua operação, aí a sua contabilidade vai te informar quais são os documentos que precisam ser emitidos para cobertar essa operação e quem que deve emiti-los, beleza? Temos agora a pergunta do Francisco, que ele diz o seguinte: eu tenho uma pequena distribuidora e queria emitir CTE, posso usar a mesma assinatura digital? Então, Francisco, existem alguns fornecedores de certificado que comercializam o produto vinculado a um único documento. Por exemplo, um certificado apenas para emitir NFE, um certificado apenas para emitir CTE, né? E assim sucessivamente. É mais comum que as empresas contratem um certificado digital, seja um ou A3, sem esse vínculo específico com algum documento, tá? E nesse caso, sim, aí você pode utilizar o certificado para emitir os demais documentos, como o CTE. Mas é claro que você precisa, antes de emitir o CTE, estar credenciado junto à Cefaz, e assim que você conseguir essa liberação, aí você pode emitir sem problemas, beleza? E a última pergunta é de Dani Gamer, que fala o seguinte: tenho um caminhão e tive que abrir firma, e um amigo sempre pede para manifestar a carga para ele e emitir o CTE. Esse favor pode me trazer futuros problemas? Então, Dani, vamos lá. Se você manifesta a carga para o teu amigo, então provavelmente você emite o CTE e o MDFE, tá? No MDFE você informa os dados do veículo e motorista, que provavelmente seja o motorista o seu amigo e o veículo dele, ok? Fazendo dessa forma, a Cefaz vai entender que você está subcontratando um frete. E quando você subcontrata, existem outras exigências fiscais envolvidas nesse tipo de operação, que é o vale pedágio obrigatório, CIOT, pagamento eletrônico de frete, tá? E em caso de uma fiscalização durante o transporte da mercadoria, se o fiscal não identificar essas situações, a sua empresa pode ser autuada. Vamos pensar aí num outro cenário, que durante o processo de transporte ocorre um sinistro. Quem que é o responsável? É a empresa que emitiu a documentação, ou seja, a sua empresa, tá? Então, eu diria que para fazer esse tipo de favor, você precisa estar ciente desses riscos, tá? Mas eu indicaria que você fosse até uma contabilidade com esse teu amigo, explicasse com detalhes a operação de ambos, para que ela possa te orientar qual é a melhor forma de seguir com o menor risco possível, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se surgiu alguma nova dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde o mais breve possível. Um forte abraço e, como você já sabe, você pergunta e a Bsoft responde.